Conheça agora as 10 construções mais criativas do mundo. Imaginação e arte, de concreto e aço. Dancing House, a casa dançante, também conhecida como Fred and Ginger House, é uma maravilha da arquitetura renomada, localizada em Praga, República Tcheca. A construção da casa dançante foi iniciada por Václav Havel, o primeiro presidente da República Tcheca, que queria criar um edifício histórico e cultural. Projetado pelos arquitetos Vlado Milunig e Frank Gehry, este edifício único se destaca entre a paisagem tradicional de Praga, foi projetado em 1992 e concluído em 1996. A ideia era construir uma casa que se dividisse em duas partes, estática e dinâmica, que simbolizassem a transição da Tchecoslováquia de um regime comunista para uma democracia parlamentar. O local escolhido foi um terreno vazio, onde havia um prédio que foi destruído por um bombardeio dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O design do edifício foi inspirado no movimento de dança dos famosos dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers. As formas curvilíneas do edifício representam a elegância e fluidez de uma dança. O design não convencional enfrentou desafios significativos durante a construção, empurrando os limites da engenharia arquitetônica. Os materiais utilizados na construção da casa dançante incluem uma combinação de aço, vidro e concreto, que contribuem para sua aparência distinta e integridade estrutural. Templo do Lótus, localizado em Nova Delhi, Índia, é uma obra-prima de concreto e mármore. Serve como templo de adoração Bahá'í, e é considerado o templo-mãe do subcontinente indiano. Ele é aberto a todos, independentemente da religião ou qualquer outra distinção, e funciona como um lugar para que pessoas de todas as religiões se reúnam para adorar a Deus. Concluído em 1986, levou cerca de 6 anos para ser construído. O design do templo se assemelha a uma bela flor de lótus, símbolo de pureza e beleza em muitas culturas. A estrutura é composta por 27 pétalas de mármore dispostas em grupos de 3, para formar 9 lados com 9 portas que se abrem para o seu interior, comportando até 2.500 pessoas. O edifício possui 70 metros de diâmetro e 34,27 metros de altura. As superfícies externas são totalmente revestidas por mármore branco importado da região de Penteli, na Grécia. O Templo de Lótus é cercado por 9 lâminas de água e os jardins do entorno possuem uma área de 105.000 metros quadrados. O projeto é uma das instâncias mais visíveis de biomimética na arquitetura contemporânea. O arquiteto iraniano Faribor Saba se inspirou em estilos arquitetônicos antigos e modernos para criar uma combinação harmoniosa de tradição e inovação. A Casa Torta, localizada na encantadora cidade de Sopot, Polônia, a Casa Torta é um edifício encantador e cativante que parece ter saído diretamente de um conto de fadas ou de um desenho animado. Concluída em 2004, a Casa Torta foi projetada pelos arquitetos Sozotinci e Zaleski. A característica distintiva do edifício são suas paredes curvas e onduladas, dando a impressão de uma estrutura desafiando a gravidade. Ela tem cerca de 4.000 metros quadrados de área e 3 andares. O edifício abriga lojas, restaurantes, bares e um pub. A inspiração por trás desse design são as ilustrações de contos de fadas de Jan-Marcin Sansancer e os mundos fantásticos criados pelo famoso autor polonês Władysław Reymont. A arquitetura da Casa Torta cativa os visitantes com sua ilusão de ótica e caráter distinto, tornando-se uma atração turística popular. Casa de Pedra, aninhada na paisagem pitoresca de Faf, Portugal, a Casa de Pedra, também conhecida como Casa do Penedo, é uma joia arquitetônica extraordinária, que se funde harmoniosamente com seu ambiente natural. Ela recebeu esse nome porque foi construída a partir de 4 grandes pedras que servem como fundação, paredes e teto da casa. Projetada pelo arquiteto português Fernando Coelho, este edifício peculiar foi construído entre 1972 e 1974. Seu objetivo principal era servir como uma casa de férias para uma família local. A Casa de Pedra foi inspirada no conceito de habitações primitivas e na integração de estruturas feitas pelo homem com a natureza.
A fachada do edifício imita a aparência de uma rocha colossal, com pequenas janelas e formas orgânicas esculpidas em sua superfície. No interior, a casa de pedra oferece um ambiente aconchegante e rústico, combinando elementos tradicionais e modernos. O design não convencional e o uso de pedra local na construção tornaram-na um marco querido, atraindo visitantes intrigados por sua integração harmoniosa na paisagem circundante. O edifício está localizado perto de um parque eólico, embora não haja fornecimento de eletricidade para a casa em si. Devido ao seu estilo incomum, o edifício se tornou uma atração turística crescente. The Basket Building, o edifício Cesta, localizado em Newark, Ohio, é um prédio de 7 andares, que presta homenagem à rica herança da região na tecelagem de cestas. Concluído em 1997, a construção desse edifício durou aproximadamente 2 anos. O fundador da empresa, Dave Longaborger, imaginou uma sede que se assemelhasse ao produto da empresa. Então nada melhor que um edifício em forma de cesta, com 2 alças maciças fixadas ao telhado para representar sua companhia. Uma curiosidade é que essas alças são aquecidas no inverno, para evitar o acúmulo de gelo. O edifício foi projetado pelo arquiteto NBDJ, e custou cerca de 30 milhões de dólares. Em 2016, a Longaborger Company se mudou do edifício devido a dificuldades financeiras, e o vendeu para um investidor. Em 2019, foi anunciado que o edifício seria transformado em um hotel de luxo com 150 quartos. O interior do edifício apresenta um átrio espaçoso, lembrando a estrutura trançada de uma cesta. O design único apresentou desafios durante a construção, exigindo soluções de engenharia inovadoras. O edifício Cesta se tornou um símbolo do compromisso da empresa com a habilidade artesanal e a criatividade. Casas cúbicas, ou kubuswoningen em holandês. Localizadas em Roterdã, na Holanda, são uma coleção de estruturas residenciais peculiares e atraentes projetadas pelo arquiteto Piet Blom. Concluídas em 1984, as casas têm a forma de cubos inclinados sobre pilares hexagonais, criando uma aparência de uma floresta abstrata. O projeto foi inspirado nas casas cúbicas que o arquiteto Blom havia construído anteriormente em Helmond, também na Holanda. Estas casas em forma de cubo inclinado foram inspiradas no conceito de viver como um telhado urbano, e pretendiam assemelhar-se a uma aldeia dentro de uma cidade. As casas cúbicas são compostas por 38 unidades habitacionais, cada uma com cerca de 100 metros quadrados e dividida em 3 níveis. Essas casas têm paredes e janelas anguladas em 54,7 graus, oferecendo vistas incomuns da cidade. Uma das casas funciona como um museu aberto ao público, onde é possível conhecer o interior e a mobília. O projeto apresenta fachadas anguladas e interiores exclusivos, com os 3 primeiros cubos servindo como uma ponte de pedestres que conecta os edifícios adjacentes. A construção das casas cúbicas apresentou desafios significativos de engenharia, devido à sua forma não convencional e posicionamento inclinado. No entanto, eles se tornaram um símbolo da inovação arquitetônica de Roterdã e uma atração turística popular. Habitat 67, localizado em Montreal, no Canadá, é um complexo habitacional inovador que reimagina a vida urbana, apresentado na Exposição Mundial de 1967. Projetado pelo arquiteto israelense Moshe Safdie, esta estrutura visionária consiste em uma série de unidades modulares empilhadas, criando uma residência única em forma de labirinto. A construção do Habitat 67 começou em 1965 e foi concluída a tempo da exposição. O complexo é composto por 354 unidades pré-fabricadas de concreto, dispostas em várias configurações, que se combinam para formar 146 residências de diferentes tamanhos. O edifício tem 12 andares e ocupa uma área de 9.300 metros quadrados, proporcionando a cada residência seu próprio espaço ao ar livre, e vistas deslumbrantes. Inspirado pelo conceito de combinar a vida em arranha-céus com os benefícios das casas suburbanas, o Habitat 67 tinha como objetivo criar um senso de comunidade e um equilíbrio harmonioso entre privacidade e interação social. Essa
Esta obra inovadora desafiou as convenções habitacionais tradicionais e continua a ser reconhecida por seu design visionário. Kunsthaus Graz, localizado em Graz, na Áustria, é uma galeria de arte contemporânea de renome internacional. O edifício foi construído em 2003, como parte das celebrações de Graz como capital europeia da cultura, conhecida por sua arquitetura ousada e impactante. Apelidado de Friendly Alien, ou alienígena amigável, com sua aparência futurista, o Kunsthaus Graz foi projetado pelos arquitetos Peter Cook e Colin Fournier. A forma distinta do edifício é caracterizada por uma membrana de vidro, composta por 1.288 painéis acrílicos, azuis fotovoltaicos. A fachada é iluminada à noite por 930 lâmpadas fluorescentes, que podem ser controladas individualmente para criar imagens e animações. A iluminação noturna cria um espetáculo deslumbrante, com o edifício parecendo uma criatura alienígena gigantesca. O Kunsthaus Graz é um exemplo notável de arquitetura contemporânea que desafia as convenções e se tornou um marco cultural significativo na cidade. O Atomium, uma maravilha arquitetônica, localizada em Bruxelas, na Bélgica, é uma representação do progresso científico e do design visionário. Construído para a Exposição Mundial de 1958, foi projetado pelo engenheiro André Waterkin e pelos arquitetos André e Jean Pollack. A aparência distintiva do Atomium replica um gigantesco cristal de ferro, ampliado 165 milhões de vezes, composto por esferas de aço interconectadas por tubos. O edifício tem 102 metros de altura e pesa cerca de 2.400 toneladas, com 9 esferas representando os átomos em uma célula unitária de um cristal de ferro. O Atomium simboliza a era atômica e o uso pacífico da energia nuclear. As esferas revestidas de aço inoxidável oferecem vistas panorâmicas de Bruxelas, e o interior abriga várias exposições e exibições que exploram os avanços científicos e a significância cultural do próprio Atomium. Kansas City Public Library, a Biblioteca Pública de Kansas, no Missouri, Estados Unidos, é muito mais do que um simples repositório de livros. Esta biblioteca única se destaca por sua fachada externa. Concluída em 2004, a biblioteca foi projetada pelos arquitetos da empresa de arquitetura Helix, em colaboração com a empresa de design 360 Arquitecture. A fachada é chamada de prateleira comunitária, ou Community Bookshelf, que exibe 22 títulos de livros em grandes painéis, que simulam lombadas de livros, uma série de painéis de vidro impressos em tamanho real. Esses livros são escolhidos pela comunidade e abrangem uma ampla gama de gêneros e temas. A Biblioteca Pública de Kansas não apenas oferece uma vasta coleção de recursos literários, mas também celebra a importância da leitura e do conhecimento. O edifício se tornou um ponto de referência na cidade e um símbolo de apreciação pela literatura e pelo poder das palavras. Se este vídeo te agradou, peço gentilmente um gesto simples: deixe um like. Ao fazer isso, você nos ajudará a crescer e trazer mais conteúdo como este. Inscreva-se para ficar atualizado sobre os temas de seu interesse. Até o próximo vídeo, obrigado!